Formas pensamento. Vamos falar sobre esse tema que foi selecionado por vocês lá no Instagram, né? No domingo, ontem eu coloquei lá um boxinho de perguntas pedindo para vocês sugerirem alguns temas e formas pensamento foi um deles. E eu imagino que vocês pediram isso por conta lá do podcast que eu fiz com o Spook Houses no Vilela, no Inteligência Limitada, né? Ele falou bastante disso e a gente comparou muito a história da forma pensamento com a história, por exemplo, das egrégoras. E aparentemente isso causou dúvidas em vocês, porque não foi só um pedido para falar a respeito disso que eu tive alguns. Então vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre o que é essa forma pensamento que o Rodrigo explanou e vamos tentar trazer isso para o mundo aqui do conhecimento místico mágico, beleza? Olha só. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que existem diferentes formas de você falar sobre a mesma coisa. A gente tem uma riqueza de vocabulário que faz com que a gente fale, né, use várias palavras para uma mesma coisa. A gente estava, por exemplo, lá no Ocultaria, brincando com um camarada lá do Rio Grande do Sul, né, o Axel, a respeito da bergamota. Né? Bergamota é uma palavra que a gente tem para chamar uma determinada fruta que aqui em São Paulo é conhecido como mexerica e o nome oficial na real é tangerina, né? São três palavras para a mesma coisa. E você pode falar para mim, não, que bergamota é um tipo de... Eu vou falar para você que provavelmente depende de onde você está. E é exatamente essa questão que faz a forma pensamento acontecer e ser diferente de outras coisas. Forma pensamento basicamente é um vocabulário, é um vocábulo do espiritismo, né? O espiritismo que vai trazer essa palavra pra gente. No lado mágico nós vamos ter algumas palavras que vão significar muito coisas bem parecidas. Mas vamos falar sobre exatamente o que o espiritismo traz pra gente a respeito da forma pensamento. Eu acho que desde que o mundo é mundo, os magos e os interessados nas artes ocultas, né, o pessoal que vai entender o que é o ocultismo, essas coisas todas, se interessa para entender como é que o ser humano vive, né? O que nos faz ter a vida, o que nos carrega, o que nos dá essa vontade de viver. A psicologia não ficou longe disso, também começou a trabalhar disso, mas antes a filosofia também trabalhava. Então a gente tem uma linha de pensamento que começa com os magos lá atrás, depois cai nos filósofos, termina na psicologia e hoje em dia na neurociência, para tentar achar o que é essa fonte que nos dá vida, né? E vamos tentar diferenciar essas situações aqui para você. Quando a gente começa a pensar a respeito das coisas e começa a tentar se observar quanto ser humano, nós vemos que existe uma coisa que acontece com a gente que aparentemente comanda o resto. Então, por exemplo, tem uma coisa que vai fazer com que você se levante da sua cama, né? Que não é só o movimentar dos seus músculos e também a gente não pode chamar necessariamente do pensamento. Ou seja, quando nós começamos a pensar a respeito dessa coisa que nos dá a vida, nós começamos a ter várias formas de observação disso que vai além do que é o senso comum, né? Então, o que está funcionando aqui? É só uma coisa que é do cérebro? É uma coisa que não é o cérebro, mas está no nosso corpo? Ou é uma coisa que está fora do nosso corpo e não é o corpo nem o cérebro? Isso desenvolveu pra gente várias formas de pensar a vida. Uma delas é a forma monista, por exemplo, que é exatamente essa história de que tudo é uma coisa só. Então, tanto essa força externa que nos dá a vida, ela acontece no nosso aparelho neural e é indivisível dela, né? Então o monismo vai falar pra gente, por exemplo, que o nosso cérebro é o que comanda tudo. E várias linhas de raciocínio filosófico a partir do pensamento vão trabalhar sobre essas questões, né? A gente não tem uma resposta para isso. Há quem acredite que o cérebro é quem comanda tudo, é o grande hospedeiro e tal. Há quem acredite que existe uma força mental, independentemente do seu aparelho neural, e é essa força mental que vai fazer com que o cérebro funcione. E há outras pessoas ainda que falam que essa força mental que vai fazer com que seu aparelho neural funcione está desplugado, desprovido, funciona independentemente do nosso corpo material. Tá? Isso aqui são tudo linhas da filosofia da psicologia, fechou? Que a gente vai tentar buscar isso. Mas eu só estou te dando esse panorama para que você entenda o quanto é profundo a forma de pensar do ser humano para tentar alcançar certas respostas a perguntas bastante difíceis, né? E a filosofia vai entrar nesse cabedal de questionamentos para ter toda aquela riqueza de respostas que nós temos, beleza? Uma coisa importante também da gente saber é que a filosofia não é uma escola, uma cadeira
universitária que visa trazer respostas para a gente. A filosofia é, antes de tudo, um caminho de conhecimento. Ela vai tentar construir conhecimentos que depois, porventura, serão ou não comprovados e mostrados como uma faceta da realidade. Por isso que hoje nós temos várias escolas de pensamento filosófico, como por exemplo a filosofia kantiana, a filosofia platônica, neoplatônica, enfim, a gente tem uma galera aí que vai pensar nietzscheana, né? Hoje tem o Han também trazendo, tem a galera que vai falar lá dos sentimentos líquidos, né? Do Bauman. Ou seja, a gente tem os pensadores filosóficos que vão criar problemas e tentar achar respostas para esse problema, mas toda filosofia é um caminho do conhecimento, nenhuma delas bate um martelo na realidade. Se você vai usar a filosofia para comprovar ou desprovar alguma coisa, você está errado de começo, você não entendeu o que filosofia é, beleza? Maravilha. Dentro destas escolas todas de pensamento que nós temos, uma delas uma delas nasceu, na verdade, com a tentativa de explicar a vida humana a partir de percepções dessa situação extracorpórea, né? Ou seja, a partir da percepção de que a força que nos dá vida está fora do nosso corpo orgânico e do aparelho neural, e essa filosofia foi conhecida como Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que a tentativa de um educador, que era o Allan Kardec, buscar respostas para perguntas que eram feitas de forma filosófica. E ele começou a observar essas respostas a partir da sua percepção da vida extracorpo. Então, para isso, obviamente, ele precisou entender que existem espíritos, né? E ele tentou, como um pesquisador, achar evidências da existência desses espíritos, porque já que essa é a principal premissa do sistema espírita, era necessário que essa premissa de alguma forma fosse comprovada, para que a partir daí tudo fosse levado em conta. É mais ou menos o que eu falo para vocês a respeito dos demônios, né? Eu geralmente falo, olha, a Goetia leva em conta lá a Pseudomonarchia Demonorum, né? Que foi um livro, uma epígrafe, uma espécie de enxerto que está dentro do Civitate Dei. Então você vai lá ler o Civitate Dei, dentro do Civitate Dei tem lá o Pseudomonarchia Demonorum, que alguém propõe a hierarquia dos demônios, mas a gente não tem como comprovar. E isso basicamente porque a premissa não é comprovada, que demônios existem, né? Muita gente, por exemplo, acha estranho o fato de eu ficar falando aqui, olha, eu faço as coisas, mas eu não sei se é real. É exatamente porque a premissa das coisas que eu faço não é comprovada, e eu tenho por ética profissional chegar para vocês aqui e ser o mais honesto possível. Então eu falo, olha, eu faço isso aqui dá resultado, mas eu não sei se funciona, porque a premissa estabelecida não é provada, né? Eu não consigo comprovar para você que o ânima de fato é manipulado por nós, nem que ele existe. Então, para ser honesto, eu deixo esse campo de dúvida, que a maioria das pessoas não consegue entender como é que funciona, porque as pessoas estão sempre em busca de certezas e não de aprendizados, né? A gente chama isso de era da pós-verdade. As pessoas querem certificar suas opiniões e não aprender efetivamente. Mas de qualquer forma, o Espiritismo nasceu com essa premissa. E o Kardec começou a levantar e criar uma série de proposições que foram também levadas mais à frente e também evoluídas, assim como as preposições da magia evoluem, e todo pensador meio que tenta fazer isso, né? As proposições mágicas, elas vão crescendo, vão evoluindo conforme novas informações vão sendo colocadas. No caso do Espiritismo em particular, as pessoas começaram a tentar entender como esses males da vida existem, dado que espíritos também existem. Então todos os males são espirituais, todos os males são carnais e passam para o espírito, os males nascem na espiritualidade e passam para o corpo, e hoje em dia dentro do Espiritismo o que existe é uma mescla dessas duas teses. Então há doenças que nascem no espiritual e vão para o corpo, tal qual há doenças que nascem no corpo e partem para o espiritual. Eu quero deixar mais uma vez claro que eu estou falando aqui para vocês a base do negócio, tá? Não necessariamente eu compartilho isso, beleza? Eu estou explicando o que vocês me pediram. Dentro dessa percepção de que as doenças podem nascer no corpo e ir para o espírito, e nascer no espírito e ir para o corpo, mas outras coisas começaram a ser também levadas em conta, talvez até por aprendizados mágicos, dado que
A Helena Blavatsky, por exemplo, junto com a teosofia, estava começando a se popularizar naquela época do Kardec ali, né? Se popularizar, entrar em contato. E talvez Kardec, quem sabe, tenha entrado em contato com isso, até porque ele era um grande fã do Franz Mesmer, né? Que é o pai do mesmerismo, né? O grande magnetizador, que esse negócio... Ele começou a propor que existia um fluido energético, que ele chamou de magnetismo, que estava entre as pessoas. Então, várias teorias começaram a ser levantadas que concatenaram finalmente com a ideia da forma-pensamento, que é nada mais do que uma egrégora construída. Então, pegue todo esse cabedal que a gente falou agora, né? O Kardec tentando compreender a vida a partir do pressuposto de que existe uma vida espiritual, tentando compreender as doenças a partir do ponto de vista de que algumas coisas podem interferir no espírito, e aí as coisas começaram a pegar pesado, porque como é que um vírus poderia, né, ter eficiências no espírito, enfim, todos esses tipos de pensamento, mais as teorias do Franz Mesmer que estavam acontecendo, e a Helena Blavatsky trazendo informações do Oriente, como por exemplo a construção de egrégoras, ou que o pessoal gosta de falar por aí, né, a construção de tulpas lá do budismo, começaram a trazer essas várias ideias, e o Kardec condensou os pensadores espíritas posteriores condensaram essa ideia no que a gente vai chamar de forma-pensamento. Então a teoria para isso é: o pensamento do ser humano é uma energia, ou ele pelo menos extrapola energia. Algumas escolas mais modernas vão falar que a gente, quanto pensa, já que o pensamento é feito a partir de conexões neurais que desprendem algum tipo de energia, né, bioeletricidade, como a gente chama, essa bioeletricidade ela emana algum tipo de sobra. Essa sobra sai do nosso aparelho neural e fica boiando pelo nosso espaço metafísico, tá? Não é um espaço efetivamente físico. Essa energia que sai, que vaza, ela pode ser acumulada. E esse acúmulo vai ter uma forma, né, que geralmente eu costumo dar nos atendimentos, eu chamo de bolsão energético, porque eu identifico realmente como bolsas, né, como grandes bolas que ficam. O Rodrigo especifica de uma outra forma, e a gente tem também nesse estudo vários tipos de teorias que vão falar que inclusive é possível você criar vida espiritual, né, que são os construtos artificiais criados por um mago, que eu falei lá no podcast do Vilela, sobre os golems, né? O golem nada mais é do que uma forma-pensamento onde eu dou uma forma de uma pessoa, de um monstro. Teorias mais recentes vão chamar essas formas-pensamentos de, por exemplo, servidor, né? A teoria do caos vai falar que essa forma-pensamento é um servidor construído, é um aglomerado energético. Então, é uma série de teorias, de teses que nós temos a respeito dessa confluência e que a gente vai dar nomes diferentes, tá? A galera do espiritismo e dentro da explicação do Spook, que não é a explicação que ele usa no seu dia a dia, ele usa um outro tipo de nomenclatura, mas naquele quadro, como a gente sabe que no Brasil é muito mais fácil você encontrar espíritas do que encontrar budistas ou magos, então a gente adapta o nosso vocabulário, né? Forma-pensamento, então, nada mais é do que o esforço de uma pessoa tentar explicar alguma coisa que acontece dentro de uma filosofia particular conhecida como espiritismo e que aqui no Brasil ganhou ares de religião, tá? O Valdo Vieira, se eu não me engano, ele tinha uma rixa bastante grande com o Chico Xavier, exatamente por causa disso, porque o Valdo Vieira queria continuar como uma escola, uma busca filosófica, o espiritismo, enquanto o Chico Xavier transformou mais ou menos aí o espiritismo numa religião. E isso, segundo para o Valdo Vieira e a galera que seguia ele, era uma perversão dos ideais espíritas, né? Para os espíritas, a ideia do espiritismo é você conseguir realmente comprovar a existência da vida pós-morte para que essa filosofia se torne de alguma forma ciência. E aí você tem hoje no aprendizado, por exemplo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a concatenação do espiritismo em 3 grandes pilares, um deles é a filosofia, o outro é a ciência, né? Mas, de qualquer forma, o que é, resumindo aqui o nosso vídeo, o que é uma forma-pensamento? Na teoria, forma-pensamento seria um aglomerado energético que pode ter diversas decorrências e aí depende muito de como que é o seu cabedal de fé, o seu cabedal de crença para aquilo lá, beleza? Algumas pessoas vão falar que essa forma-pensamento pode ter, quando muito condensada, né, quando muito pensamento no mesmo lugar,
criar formas mesmo. Então, tipo, geralmente as pessoas falam de vermes espirituais, o Rodrigo gosta de falar dos bestiais, né? Tem gente que vai falar de formas aracnoides, tem gente que vai falar de formas como seres humanos desmembrados, tem gente que vai falar de uma série de formas aí que vai muito do lendário da pessoa e que tem uma identificação positiva. Outras pessoas, tantas, vão identificar isso só como aglomerados energéticos, como bolsas, por exemplo, energéticas que ficam em um determinado lugar. Outros ainda vão identificar isso como pessoas, né? No caso, como construtos artificiais. Nino, qual dessas pessoas estão certas? Nenhuma delas, até onde a gente sabe, e todas elas, até onde a gente sabe. Nino, qual que é a forma mais e por que essas diferenças todas? Eu tenho uma teoria, que ela é uma tese, na verdade, que eu não sei se ela é correta, mas, aliás, é bem possível que não seja, mas pra mim faz muito sentido agora. Eu acho que o cérebro ele não consegue identificar muitas coisas, né? Embora a gente ache que o nosso aparelho neural seja perfeito, ele não tem formas de identificar muitas coisas, principalmente aquelas que você não conhece. Então, a maioria das vezes o cérebro vai buscar uma forma que seja reconhecível, né, para você, que seja familiar. Isso é o princípio da pareidolia, por exemplo, né? O que é a pareidolia? É quando você fixa seu olho em alguma forma que é completamente distinta e o seu cérebro tenta procurar por padrões familiares. Então ele vai ver um rosto, um bichinho, Jesus Cristo, qualquer coisa assim, né? Eu acredito que quando a gente está em processos espirituais e energéticos, tentando sentir a espiritualidade ou tentando sentir a energia, o nosso cérebro tente se mostrar pra gente, tente identificar as coisas através de símbolos reconhecíveis, né? Então eu, por exemplo, quando faço lá a famosa projeção de mente que todo mundo fala, que o Rodrigo falou um pouquinho dela sobre como ele faz ela lá no podcast, eu não vejo pessoas como a gente vê aqui, eu vejo contornos de silhuetas, sabe? Como se fossem fantasminhas do Pac-Man, assim, tipo, é mais uma silhueta com cores e coisas assim do que qualquer outra coisa. Mesmo os objetos de uso cotidiano, geralmente eu vejo como manchinhas com a energia residual dele, né? Eu não vejo o objeto em si, até porque o objeto não tem energia, e eu acredito que eu vejo só as energias quando eu faço esse processo de projeção de mente. Ou seja, o cérebro vai mostrar isso para você porque o cérebro é a única forma que a gente tem de intermediação entre mundo exterior e mundo interior. Ele vai mostrar isso para você na forma que você vai conseguir compreender, de forma simbólica e do jeito que você compreende. Isso tem muito a ver, essa tese, eu puxei essa tese da psicanálise, do estudo dos sonhos do Freud e do Jung, tá? Eu acho que faz sentido. Então, o que é uma forma de pensamento? É isso, é um aglomerado energético que se manifesta de diversas formas. E o mais legal, um aglomerado energético ele tem influência no externo, porque a energia ela vai puxar a energia, né? Tipo, ela vai atuar como ou um mini buraco negro ou ela vai repelir, né? Tipo, ela vai puxar o igual ou repelir o contrário, é sempre isso. E isso vai causar os efeitos, segundo o que se acredita, tá? Vai causar os efeitos nas pessoas. Bom, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em joinha, se inscreve no canal pra ajudar a gente bastante. Se você gostou muito, então torne-se um membro do canal aqui por apenas R$ 2,99, você ajuda o nosso canal a viver, a crescer e se multiplicar. Crescei-vos e multiplicai-vos aí pela internet, beleza? É isso, espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!